Haribô, todas as glórias são a Srila Prabhupada. Acabando de chegar aqui de mais uma corrida. Parei aqui nesse local lindo aqui. Local ideal para falar sobre Deus. Então hoje, nessa quarta-feira linda, onde já fizemos a prática da saúde, né? Vamos agora fazer a prática espiritual, que está dentro do serviço devocional, de falarmos sobre Krishna, né? Então hoje me veio à cabeça aquele terceiro verso do Shikshastaka, né? Shikshastaka Astaka quer dizer 8 e Shiksha, instruções. Então Shikshastaka são as 8 instruções que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu deixou, né, quando ele esteve aqui nesse mundo material. Então, esses versos resumem toda a majestosa filosofia da consciência divina, porque Krishna, ele é econômico, né? Ele, através de 8 versos, ele consegue explicar tudo, e aí os seus devotos puros criam, né, a linguagem para que nós possamos entender a profundidade desses sutras, né, desses versos deixados por Chaitanya Mahaprabhu. Então Krishna, ele cria uma situação e dá crédito aos seus devotos para posteriormente traduzirem o que ele quis dizer em versos condensados, né, que se chamam, né, sutras. Por isso que fala assim, os Yoga Sutras de Patanjali. Então a pessoa que vai entrar num estado de meditação, ao estudar esses sutras, que às vezes não podem assim ser explicados materialmente de uma forma, numa linguagem mundana, porém as pessoas que já realizaram esse ciclo da meditação, onde você vai de Yama até Samadhi, eles conseguem, alguns sábios vão nesses sutras e conseguem explicar de uma forma assim bem simples, né? Então, da mesma forma, Chaitanya Mahaprabhu deixou esses 8 versos e os seus devotos posteriormente deram as traduções dentro das suas realizações internas, né? Porque quando Chaitanya falou esses versos, ele estava já imbuído naquele sentimento puro de devoção a Krishna. Como todos sabem, Chaitanya Mahaprabhu é Krishna, dando o exemplo de um devoto de Krishna. Então Chaitanya Mahaprabhu é Krishna nos ensinando a como ser devotos de Krishna. E nesses versos estão assim toda a situação interna de pureza que sente um devoto puro de Krishna. Naturalmente, um devoto puro que já sentiu esses sintomas que Chaitanya Mahaprabhu sentiu e delineou em seus versos, ele é capacitado a nos explicar com uma determinada linguagem, onde possamos assim acessar a sombra desse conhecimento. Pode-se dizer assim, porque ninguém pode compreender profundamente um verso se não tiver realizado, né, essa linguagem dentro do coração. Assim, essa é a forma que, por exemplo, quando nós lemos o Bhagavad Gita, né, no começo a gente lê ainda com a mente mundana, mas a partir do momento que vamos vivendo o Bhagavad Gita, rendidos a Krishna, entendendo em nosso coração o significado da expansão de consciência, da autorrealização, então quando lemos o Gita, o significado é completamente diferente. Você vai entender que em cada verso do Bhagavad Gita está aquilo que está manifesto dentro do seu coração.
Então Krishna vem, fala o Bhagavad Gita, espera que nós sigamos alguns parâmetros do Gita, para que depois de ter ascendido em consciência, né, e realizado a espiritualidade no coração, nós possamos entender perfeitamente o Bhagavad Gita e até nos aprofundarmos muito mais, porque Deus, ele não pode falar assim, né, quem é ele, o que é, assim, a espiritualidade, esse conhecimento em si do plano absoluto, ele não pode ser passado diretamente para almas que estão se identificando com o corpo físico e tentando associar esse conhecimento absoluto com o seu entendimento relativo. A mente que tem esse sintoma do relativismo, ele não pode compreender a natureza absoluta do espírito. Por isso, logo no início do capítulo 2 do Bhagavad Gita, Krishna, ele pede que nós nos situemos no espírito, naquilo que nós somos, na nossa posição superior à energia material, desidentificada com o corpo, né, físico e mental, para que o significado do Bhagavad Gita possa se revelar de maneira assim notória, né? Quando você lê o Bhagavad Gita nesse espírito rendido a Krishna com devoção, você vai ver que vai ser muito fácil entender os versos do Bhagavad Gita. Não vai ser assim tão complicado como é no início, quando uma pessoa que nunca praticou a vida espiritual lê, né? De forma que quando você tiver assim adquirido uma pureza bem grande no seu coração, nessa conexão íntima com Deus, né, com Vishnu, com Krishna, você vai ser capaz também de, ao ler o verso em sintonia com a sua realização, você vai passar o significado desse verso de acordo com a realização espiritual, que é a realização de todos os devotos puros. Por isso o Bhagavad Gita, como ele tem o significado de um devoto puro, que é Srila Prabhupada, que é o guru que eu escolhi para guiar na minha vida, né? Assim, se a gente repete tudo aquilo que um devoto puro ou que Krishna está falando, então automaticamente nos tornamos como mestres espirituais nesse plano, né, material. Somos capacitados a infundir uma energia do nosso coração através do nosso verbo, né, naquela pessoa que está ouvindo o Bhagavad Gita. Krishna explica que a pessoa que ouve o Bhagavad Gita, né, ela se purifica e adquire muitos créditos espirituais, mesmo que ela não entenda o Bhagavad Gita no início. Assim, o Shikshastaka também ele pode ser definido ou decifrado por pessoas que já estejam vivendo a vida espiritual. Então, hoje, especificamente, eu vou falar o 5º verso do Shikshastaka, onde o Senhor Chaitanya está, né, como Radharani, orando a Krishna nesse sentimento de devoção. Todos esses versos do Shikshastaka são expressões máximas da devoção por Deus. Ou seja, Krishna está nos ensinando, através da encarnação Chaitanya Mahaprabhu, a como orarmos para Ele. Orarmos assim, com inteligência, entendendo exatamente o que nós estamos falando. Ok? Então esse 5º verso do Shikshastaka, ele ora assim: ó filho de Maharajananda, sou teu servo eterno. Porém, de alguma forma, caí neste oceano de nascimentos e mortes. Resgata-me, por favor, deste oceano de mortes e situa-me
como um dos átomos a teus pés de lótus, né? Então esse verso ele tem uma consideração muito importante de que a nossa oração, o nosso desejo maior nesse mundo é nos posicionar como servos eternos de Krishna, porque essa posição servil da alma, a alma suprema, é a nossa posição sanatana, sanatana dharma, né? Dharma quer dizer aquela propriedade intrínseca de algo. Então a propriedade daquilo que nós somos existencialmente é que nós somos servos de Krishna. Então eternamente, sanatana dharma, sanatana quer dizer eternamente, eterno, né? Então essa é a nossa posição. Assim como a posição dharma do fogo é queimar, o dharma da água é molhar, né? Assim também o dharma da alma é servir a Deus. Então temos que saber quem é Deus, né? E aqui Krishna ele está se revelando, né? Krishna ele se revela como Deus. Não adianta você prestar serviço a Deus sem saber quem é Deus. E os pés de lótus de Krishna, conforme o final desse verso, ele se estabelece como o refúgio supremo de todas as almas na existência, né? Que as almas são partes fragmentárias da energia superior de Krishna. Todas elas se destinam a servir os pés de lótus de Deus. Então no mundo material, todo mundo assim está rendido aos pés de lótus de Krishna e vivendo em amor, né? Lá no mundo espiritual, a posição de servo nem é tão validada lá onde Krishna habita, porque Krishna usa a sua própria energia, né, Yogamaya, a sua energia divina, ou a sua energia interna, para iludir as almas que estão lá, para que elas não pensem que ele é Deus. Entende? Então essa posição de servo se torna simplesmente um intercâmbio de amor entre Deus e as almas supremas. E as almas, né? As almas fragmentárias que somos nós. Então esse é o poder de Krishna. Esse é o poder de Krishna, que ele tem uma opulência chamada a renúncia suprema. Então Krishna renuncia à sua posição de Deus em Krishna Loka, que é a sua morada suprema, para que todo mundo, né, se relacione com ele num nível até assim de igualdade ou superior. Que a gente vai entender isso aí depois para comentar o início desse verso, né? Então Krishna tem isso, né? E, na verdade, Krishna é o servo supremo da existência, e como nós somos partes integrantes de Krishna, nós temos essa característica servil também, só que nós temos que saber que quando nós servimos a Krishna, a felicidade, a bem-aventurança se manifesta em nosso coração. Porém, quando servimos a Maya, a energia ilusória, então a infelicidade, a miséria, o sofrimento acontecem para nós, quando estamos nos identificando com esse corpo material. De modo que isso significa se render aos pés de lótus de Krishna. Você pedir para que você fique nessa situação de espírito com espírito, entendendo quem é a sua fonte, a sua causa, e aí o seu coração sempre se derrame em devoção, em amor por Deus, seja aqui no mundo material, conforme o Senhor Chaitanya está nos explicando, ou seja, no mundo espiritual, conforme Krishna, quando vem nesse mundo, ele revelou, né, para nós. Toda essa revelação de Krishna está no 10º canto do Srimad Bhagavatam.
ali todos os passatempos de Krishna, com as gopis, com os seus pais, os seus parentes, os seus amigos. Tudo isso está ali naqueles capítulos iniciais do Bhagavatam, onde acontece toda a cena cósmica de Vrindavana. Então, se você tem interesse de saber como é lá no mundo espiritual, você lê o 10º canto do Srimad Bhagavatam, né? Depois de você ler 1, 2, 3, 4, você vai chegar no 10º canto, onde você já vai estar bem interagindo com o conhecimento divino, e você vai entender esse 10º canto, né? Que é o suprassumo do conhecimento espiritual. Assim como o Bhagavad Gita, né, é o néctar, é a essência dos Vedas, assim também o 10º canto do Srimad Bhagavatam é o suprassumo do conhecimento divino, porque fala diretamente sobre os passatempos de Krishna. E o Bhagavad Gita são as palavras, as instruções diretas de Krishna. Então isso é muito importante, e por isso Srila Prabhupada, ele deixou, né, um livro chamado O Livro de Krishna, para que, se caso ele tivesse partido, né, desse mundo sem traduzir todo o Bhagavatam, que foi o que aconteceu, ele faleceu enquanto estava traduzindo o 13º capítulo do 10º canto do Bhagavatam, mas antes ele fez um resumão, né, que ele explica dentro daquilo que é a devoção pura dele. De modo que você tem que ler obrigatoriamente, se você é um devoto de Krishna, você tem que ler o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, esse livro de Krishna, né, que Chaitanya, que Prabhupada deixou nessa potência que Krishna deu a ele para revelar para nós. Ok? Então esse verso, o 5º verso do Shikshastaka que estamos falando aqui, eu comecei pelo final do verso, onde ele pede que ele só quer isso, o refúgio dos pés do Senhor Krishna, assim, imotivadamente, sem condições. A alma que evolui, ela anseia por essa posição de estar rendido ao refúgio supremo da existência, que são os pés de lótus de Krishna. Devemos lembrar que Krishna, ele está dentro do nosso coração. Podemos, em meditação, né, glorificar os pés de Krishna, meditando. Há no Bhagavatam também um capítulo que fala assim, como que a gente deve meditar na forma de Krishna dentro do coração. Então isso é muito incrível, todo o conhecimento está aí. E Chaitanya Mahaprabhu falou também que se não conseguimos meditar em Krishna, se não conseguimos ler as escrituras, porque, né, damos 1000 desculpas, então ele nos deu esse processo de cantar o santo nome, né, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então não tem desculpa, pelo menos cantar o santo nome de Krishna não tem como, né? E esse nome, ele não tem regras rígidas. Você pode cantar sempre, o tempo todo, e lembrar de Krishna, porque a ideia é essa, você não se associar com Maya, mas se associar com Krishna através do nome dele. O nome de Krishna não é diferente de Krishna. Inclusive, essa oração do santo nome está no 2º verso do Shikshastaka. Mas estamos aqui agora falando esse 5º verso. Então, Chaitanya fala: ó filho de Maharaja Nanda, sou teu servo eterno. Ok? Então, Chaitanya, ele está mostrando essa mobilidade, né, da forma de Krishna, porque mesmo sendo ele Deus, né, ele explica que ele é filho de Maharaja Nanda. Então o Maharaja Nanda, como pai de Krishna,
dentro desse contexto espiritual de Krishna Loka, de Vrindavana, ele é superior a Krishna. Entende? Essa é a posição de Deus. Ele consegue deixar que nós atuemos em qualquer posição de relação com ele. Krishna não é esse Deus que fica pedindo que você tem que se render a ele, ficar com medo e oferecer orações assim no sentido tão submisso. Mas Krishna, no mundo espiritual, ele gosta de receber ordens, né? Krishna, ele gosta de receber os brigueiros, né, da mãe de Yashoda. Ele não está aí nem ligando assim para os folguedos, para as brincadeiras dos seus amigos quando eles zoam, né, de Krishna. Então é assim que é Krishna, ele é completamente liberal. No mundo espiritual ele é simples, né? E Yogamaya, essa potência interna de Krishna, faz todo esse trabalho de nós estarmos à vontade com Krishna. Essa é a mostra daquilo que Krishna quer nos dar, de como ele é, né? Então, quando Chaitanya ora assim, né, Krishna é filho de Maharajananda, o Maharajananda, ele é uma expansão também de Krishna, que é a paternidade original, assim como Yashoda é a maternidade original. Porque nesse mundo material, todos os sentimentos que temos, todos os vínculos intimistas, né, baseado na ilusão do corpo material, esse sentimento tem origem em algum lugar. E essa origem está lá em Krishna. Assim como o amor, né, que nós sentimos por outra pessoa, esse amor está com Krishna e Radharani. Assim também, essa origem paterna e materna está em Yashoda e Nanda Maharaj, que são expansões dessa energia relacional de pai e mãe. Está entendendo? Então todos os espíritos que vêm como tio, como parentes, que tem essa categoria superior, né, chama Vatsalya, que tem essa relação superior com Krishna, Krishna adora, né? Krishna, ele não quer ser Deus. Krishna está cansado de ser Deus. Ele quer ser um amigo, ele quer ser um filho, ele quer ser um amado, um amante, né? Lá em Vaikuntha Loka, os planetas Vaikunthas, essa posição de servo é estabelecido, né? Você pode se relacionar com formas de Krishna que tem aquele aspecto de Vishnu. E aí lá em Vaikuntha, aí sim a posição de amo, né, e patrão, de amo e servo, de senhor, né, e servo, de amo e subordinado, assim, Vaikuntha Loka. É o reino das opulências, é o reino que tudo é completo, tudo é perfeito. Mas em Krishna Loka, em Vrindavana, que é o lugar mais elevado, que é onde Krishna desfruta de seus passatempos, ali não, ali tudo todo mundo tem uma intimidade com Krishna, não ele como Deus, mas nesse sentimento devocional de amor. Então Krishna, ele é cativado pelo amor por causa disso. Krishna, ele quer ser tratado como o amigo, né, supremo, nessas diversas categorias de relacionamentos, né? E as gopis, a relação delas com Krishna engloba tudo isso, né? A servilidade, a amizade, as gopis querem cuidar de Krishna, e as gopis também têm essa luxúria espiritual por Krishna, esse desejo de satisfazer infinitamente a Deus. Essas são detalhes do espírito que nós temos que entender em relação a Krishna, porque estamos aqui nesse planeta Terra cultivando a consciência de Krishna, para que quando nós voltarmos para o mundo espiritual, saibamos mais ou menos como é que é lá, né? Só que lá nós temos corpos espirituais, né? Nosso corpo espiritual não é diferente do nosso espírito. Aqui no mundo material, o corpo material, ele é diferente do espírito, daquilo que somos. Então, ó filho de Maharajananda,
Sou teu servo eterno. Né? Sou teu servo eterno. Chaitanya Mahaprabhu, ele está assim, enfatizando isso na sua oração. Antes de você pedir algo a Deus, entenda a sua posição em relação a Deus. Então, essa servilidade que a gente está explicando até agora, com devoção, com amor, é a nossa posição eterna. Se nós não vivermos nessa consciência servil em relação a Deus, entendendo que Deus é Krishna, então a nossa vida vai ser uma vida falsa, ilusória. Você vai servir a Deus indiretamente por meio de Maya. Não tem como a alma deixar de servir alguma coisa. Se ela não servir a Krishna, ela vai servir ao cachorro, vai servir à família, vai servir à nação, vai servir até mesmo a todo o universo, mas isso aí não vai dar o prazer, a satisfação para a alma. É isso que nós temos que entender, é isso que Krishna veio falar, que Prabhupada, Chaitanya, todo mundo, né? Antes de você querer fazer uma oração para Krishna, entenda a sua posição real como servo eterno, né, de Krishna, e simplesmente faça a oração na posição real da sua existência. Ok? É isso que essa oração, o Senhor Chaitanya, ele está querendo colocar para a gente, né, que somos servos eternos, temos que entender que a posição dele lá em Krishna Loka, que ele é filho de Maharajananda, que existem essas potências inumeráveis em volta dele, atuando em vários passatempos, e de alguma forma, quando você desencarnar desse mundo em plena consciência de Krishna, com pureza, você vai se estabelecer lá no mundo espiritual em alguma dessas posições. Entende? E aqui no mundo material, essas posições, elas são refletidas pervertidamente quando você esquece da sua essência, da sua posição eterna como serva de Krishna e se identifica com esse ego material, com esse corpo material, e você se torna servo de Maya, da energia ilusória. Então as mesmas relações que tem lá no mundo espiritual, nesse aspecto diferenciado absoluto, elas acontecem aqui como um reflexo pervertido nesse diferencial, né? Diferencialidade relativa, ok? Porque você está limitado quando você está no corpo material pensando que é isso aqui, né? A sua volta, você está limitado, né? E aí o ego, né? A minha família, o meu corpo, a minha nação, o meu planeta, o meu universo, dessa forma, né? Mas quando você está lá no mundo espiritual, não há essas limitações mentais. Você está completamente assim, osmotizado com um oceano de bem-aventurança espiritual. Então é algo que vale a pena investir, que é sair desse oceano de misérias e entrar no oceano de bem-aventurança que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu veio, né, nos ensinar aqui nesse planeta Terra e nos deu o método para purificar a nossa mente, para que nós possamos atingir um nível frequencial interno para entender o que é o reino de Deus, para que nós possamos entender essas instruções maravilhosas do Senhor e também, né, captar o sentido interpretativo dos devotos puros, que apenas repetem, né, o que Krishna falou, né, mas de uma forma mais factível, mais inteligível para nós que estamos nessas formas humanas, condicionadas, cheias de crenças, de dogmatismos, de limitações intelectuais que nem consegue ouvir o que uma pessoa fala, né? Quando você fala para outra pessoa, ela já interpretou tudo à maneira dela e não entende nada.
Por isso que no Bhagavad Gita, Krishna está falando, quando você se aproximar de uma pessoa que realmente realizou Krishna, você tem que ir numa atitude submissa, né? Ouça sem botar a sua mente, as suas ideias em cima daquilo que essa alma está falando. E preste serviço a essa alma, porque através desse serviço, isso significa rendição, já que a pessoa avançada representa Krishna, já que ele está com Krishna, né? Ele está atuando na alma. Então, se a pessoa rende serviço a essa pessoa vai ter possibilidade de trocar a sua energia com a outra pessoa, né? Podemos ver aqui no mundo material que mesmo um casal, quando um homem abraça outra mulher, não há assim essa energia real de amor. Nem o homem está rendido à mulher, nem a mulher está rendido ao homem nessa forma amorosa. Ou o patrão não está rendido ao funcionário, né? O funcionário ao patrão. Enfim, todas essas relações materiais desse mundo baseadas no ego, elas são nuvens, sombras da relação verdadeira. Porém, com a alma avançada, você começa a treinar essa situação de espírito para espírito. Krishna aparece como uma alma avançada no seu caminho e você troca relações de amor espiritual com ela, ok? E aí é o treinamento, porque Krishna está manifestado naquela alma. E isso se chama, né, se render ao mestre espiritual. E daí é dito que pela misericórdia do mestre espiritual, a misericórdia de Krishna se manifesta. Ou através da misericórdia de Krishna, a misericórdia do mestre espiritual aparece. Então é assim que funciona, né? Assim que funciona. Devemos estar sempre interessados em nos associar com almas que já estão na consciência de Krishna, que estão praticando, né, essa sensibilidade da consciência num grau mais avançado, e dessa forma vai haver uma permuta energética da consciência, onde você vai assim ter vislumbres de coisas que simplesmente lendo ou ouvindo o Bhagavad Gita de alguém que nem está assim devotado a Krishna, você não vai ter assim essa realização maior, né? Então, ó filho de Maharajananda, sou teu servo eterno, porém de alguma forma eu caí neste oceano de nascimentos e mortes. Então esse mundo material nada mais é do que um lugar que você está repetidamente nascendo e morrendo, e entre o nascimento e a morte você está vivendo uma vida completamente ilusória, identificada com o corpo físico, assim sempre se lamentando, se frustrando, se decepcionando, tendo essa coisa de apego, desapego, né? Felicidade, tristeza, tudo assim é falso, essa felicidade que nós estamos buscando nesse mundo material. E a tristeza também aqui, tudo é da mente, não é do espírito. O espírito não tem nada a ver com esse, né, esse sofrimento, essa alegria assim, relacionada à mente e o corpo físico. Então estamos nesse oceano que se chama o ciclo de Sansara, né? Ciclo de nascimentos e mortes. E daí estamos assim lutando avidamente contra essa natureza material para satisfazer os nossos desejos ou conquistar coisas nesse mundo material, que no final a morte vai vir, né, do físico e vai tirar tudo. E aí você vai ter que voltar em outra situação, ou em outro planeta, né, ou em outra forma, nesse mundo material. E aí vai ter que continuar tudo de novo. E depois vai perder tudo. Então o Chaitanya Mahaprabhu, ele está orando, ó filho, né, ó filho de Nanda Maharaj, eu sou teu servo eterno, eu lembrei disso, né? Mas de alguma forma, isso também nem importa. Importa saber como sair desse mundo material. Isso é o Bhagavad Gita. Ele vai te ensinar como a sair. Mas Chaitanya, ele está
ele está orando com muito sentimento, assim. Nós temos que ter esse pedido a Krishna, né? Que, por favor, Krishna, de alguma forma, eu não sei, também eu não quero saber, isso não é importante, mas eu entendi que eu sou um servo eterno de sua pessoa e que eu não sou um servo de Maya, mas chega, eu quero sair desse mundo material ou dessa consciência ilusória, né? Porque a gente pode estar aqui no mundo material, assim, de boa, vivendo na consciência de Krishna, sem ilusão e feliz. Se você vive em serviço devocional, seja aqui no mundo material ou no mundo espiritual, no inferno ou no paraíso, não importa. Você vai estar feliz porque você vai estar conectado, né, com a suprema personalidade de Deus. Então isso que nós temos que, né, pegar dentro da nossa existência. Entender, todo dia quando você acorda, lembra que você é o Espírito, que você é um servo eterno de Deus e que você, nesse corpo material, você teve um momento de aparecimento nesse corpo material e que esse corpo material vai sumir. Só que você entende que agora você está numa forma humana e que essa forma humana é muito rara nesse universo. O Bhagavatam fala, é muito rara. E essa forma humana, ela tem uma inteligência, uma intuição que te capacita a se refugiar nos pés de lótus de Krishna. Essa é a oração que o Senhor Chaitanya está falando, né? De alguma forma eu caí aqui nessa enrascada, nesse plano de misérias. E se você caiu, foi porque você quis. Você quis experimentar algo diferente de Deus. Isso é natural para as almas que são imaturas, né? São imaturas, né? Então elas, não tendo esse sentimento definido do amor a Deus, ainda em sua maturidade, ela, porventura, em algum momento da sua existência, ela escolhe cair, né? Ou experimentar uma situação energética onde ela pense que é separada de Krishna. Mas quando você chega na forma humana, você começa a restabelecer a sua conexão com Krishna através da sua inteligência, através dos laços da consciência espiritual. Entende? Então, Chaitanya Mahaprabhu está orando assim, eu sou seu servo, mas eu estou nesse mundo material aqui agora, mas o que eu tenho que fazer? Assim, está orando, Krishna, por favor. E isso também acontece quando a gente canta o Mahamantra, né? Hare Krishna, Krishna, Krishna. Quando você está ali cantando o Mahamantra, você está exatamente fazendo o que esse verso está sugerindo. Você está pedindo a Krishna, por favor, Krishna, coloque-me na minha posição original de serviço eterno à sua pessoa. Dê-me algum serviço aqui nesse mundo material, onde a minha consciência possa se acoplar à sua consciência suprema, e dessa forma eu possa viver na plenitude daquilo que eu sou, né? Então essa é a situação divina que você deve almejar, né? Hare Krishna, Krishna, Krishna. Por favor, Krishna, eu despertei, eu entendo agora que eu sou um espírito, que eu não sou esse corpo, eu entendo que eu sou seu servo eterno e que, por favor, agora me coloque nesse mundo material para eu agir de tal maneira, para eu me comportar de determinada forma, para que eu purifique a minha existência e que eu saia logo aqui desse mundo aqui, porque se você realizou que isso aqui é um mundo de miséria, de sofrimento, de frustração, para que você vai querer continuar aqui nesse mundo mais uma vida? Entendeu? Isso é impróprio, é um absurdo, ou até uma estupidez, né? Se o ladrão foi um dia para a cadeia, foi pego, foi para a cadeia, aí fica lá na cadeia sofrendo, né? Como a gente imagina, né? Principalmente, né, aqui no Brasil as cadeias não são muito boas, não. E sofrendo humilhações e tal. E de repente ele sai da cadeia, depois de tantos anos, e fala assim, nossa, que maravilha, né? Que maravilha, que fora, que eu sou livre, né? É muito melhor ser livre
sem nada do lado de fora da cadeia do que ser rico dentro da cadeia e viver naquele limite, naquelas regras impostas pela energia de Maia. Então, se você sai da cadeia e rouba de novo, isso é estupidez. Você já sabe como é que é a cadeia, né? Por isso que Krishna fala, quando você vai para o mundo espiritual, você já não vai voltar mais para o mundo material, porque você já viveu a experiência aqui do mundo material. Agora, se você está no mundo material e você entendeu que isso aqui não é a vibração do espírito, então você tem que fazer essa oração que o Senhor Chaitanya está fazendo, né? Entender que de alguma forma você caiu aqui, mas você não quer estar mais aqui. Por isso que o próximo verso aí Chaitanya fala assim, por favor, resgata-me deste oceano de morte. Porque como que você vai sair desse universo assim? Como assim? Tem uma portinha para você pular fora desse universo? Não tem, né? Vai ser Vishnu, Krishna no seu coração, que vai te libertar dessa energia material. Tá entendendo? Por isso você tem que se render aos pés de lótus do Senhor Krishna, do Senhor Vishnu, que está dentro do seu coração. Por isso que o Cristo dizia, o reino de Deus, ele está dentro de vós, e o reino de Maya está fora de vós. Se a nossa consciência está sempre para fora, identificada com o corpo, estamos vivendo o reino, né, sei lá, do Satã, do demônio, do diabo, de Maya, de tudo que você quiser, da mãe divina, né? Mas quando a gente entra no reino de Deus e se rende aos pés de lótus de Vishnu Krishna, né, tendo a sabedoria e o amor como aliados do nosso entusiasmo, da nossa devoção, da nossa busca, se você entra no reino de Deus, automaticamente você entende que o reino de Maya também é o reino de Deus. Só que o reino de Maya, da ilusão, ele está atuando de uma forma específica ou funcional para aquelas almas que não querem entrar no reino de Deus. Então, se você entra no reino de Deus, tudo mais na sua vida vai ser acrescentado. Você se torna um co-criador com Krishna nessa sua vida aqui, né, física, nesse corpinho, né, com a sua mente, com as suas emoções. Você passa a co-criar na sua vida, você passa a ser um deusinho, passa a ser um Krishninha, né? Como Jesus fala, vós sois deuses. Vocês acham que eu fiz algum milagre? Vocês vão fazer muito mais do que eu fiz. Mas vocês têm muita pouca fé. Vocês são muito apegados ao corpo. Vocês são apegados às suas posses, à sua família, apegado à nação, só querem saber de política, de economia, de sociabilidade, de divertimentos nesse mundo, mas você não quer dar seu tempo àquilo que é eterno, que é Krishna, dentro do seu coração. Você não quer cantar o santo nome de Krishna, se associar com Krishna através da verbalização do verbo. Então, Chaitanya Mahaprabhu, né, o Krishna, ele fica assim, entre aspas, assim, muito triste, assim, absolutamente falando, porque, imagina, Krishna é amor supremo, ele quer que todo mundo volte para o mundo espiritual e ele nos dá essa independência, essa voluntariedade de escolher, né, com espontaneidade. Ah, eu entendi, desculpa Krishna, vacilei, fiz muita besteira mesmo, sou um bobo, um otário, qualquer nome que você queira dar, um esperto, né? Eu sou um esperto material, que isso é a pior coisa, acha que sabe tudo, que tem todo conhecimento, o cara que é bambambam em tudo. Assim aí você começa a ficar mais humilde, baixa a bola, entendeu? Aí você reconhece que Krishna está por trás de tudo, do seu orgulho, né, dos seus desejos, do seu falso ego, e aí você começa a até sorrir internamente e fala assim, nossa mãe, né? Isso é realmente assim, às vezes a gente faz muitas coisas sem saber por que está fazendo, né? Uma criança, ela acha que sabe tudo. Então, quando ela é criança, ela acha que é poderosa, né? Que pode fazer tudo,
Porém, quando ela chega no estágio adulto e ela olha outra criança fazendo aquilo ali, ela acha que é uma besteira, né? A criança ali é ridícula. Ela crescendo, né, em cima de um adulto, querendo exponenciar o seu conhecimento. Então, um devoto puro, ele já está assim, com a sabedoria lá em cima e com realização. E o que nós temos que fazer? Ouvir o que essas almas estão falando e ouvir o Santo Nome, né, e ouvir sobre os passatempos de Deus. Prabhupada fala que ouvir é o sentido mais importante para que nós consigamos purificar a nossa energia, sutilizar a nossa energia para criar um campo vibratório onde nós consigamos, né, nos corresponder com esse oceano de bem-aventurança espiritual que já está aqui, né? Ele já está dentro do seu coração. Tudo é Krishna. Então, se você entra no reino de Deus, o reino de Maya se torna o reino de Deus. Maya para de te encher o saco, Maya para de querer te influenciar, porque Krishna tira Maya. Krishna fala que se você se rende a ele, você facilmente suplanta os 3 modos da natureza material. Isso aí está no Bhagavad Gita. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele está falando, eu não sei como eu entrei nesse mundo, também não quero saber, mas eu vou me refugiar a seus pés de lótus incondicionalmente, né? E, por favor, Krishna, me dá a sua misericórdia e me resgata desse mundo de morte, né? Esse universo é chamado, né, Mrityu, Mrityu Loka, né? É o local onde tudo nasce, vive um tempo, né, se frustra, se ilude e morre. E aí a alma, coitada, né, o espírito completamente assim, ateu, ou que tem filosofias, religiões próprias, esqueceram que Krishna é Deus, não se rende a Deus, então ela vai ter que voltar novamente para outro corpo, para outra forma, né, que a gente não sabe qual é, e vai ter que viver outra vida miserável. Então o Bhagavad Gita é Krishna falando isso aqui. Essa palestra aqui já resumiu todo o Bhagavad Gita, tudo, né? Simplesmente, né, Krishna fala no Gita, pensa em mim, adore-me, torne-se o meu devoto, ofereça-me, né, as suas reverências, os seus respeitos, né, a sua simpatia por mim, porque eu sou Deus e eu estou no seu coração agora esperando, assim, né, que você tenha aquela boa vontade encarnatória de se render aos meus pés de lótus, de se render ao meu amor, né? Os pés de Krishna é brandura, é doçura, é amor, é bondade, é opulência, é vitória, harmonia, tudo isso aí é os pés de lótus de Krishna. Se você vai e se resguarda a sua consciência em Krishna, ou no santo nome de Krishna, assim, imediatamente você recebe tudo que é favorável da natureza material e tudo que é benéfico da natureza espiritual. Ok? Então, vamos meditar nisso, né? Vamos meditar assim, vamos orar todo dia, né? Ó Krishna, filho de Maharajananda, filho de Yashoda, amante de Radharani, né? Amigo de Subala, né? Assim, o rei de Vrindavana, o queridinho, né, de todos os habitantes lá do mundo espiritual. Por favor, Krishna, eu caí aqui, eu vacilei, estou aqui nesse mundo material, mas eu entendi que agora eu sou seu servo e agora eu vou me manter nessa posição de servo, não vou mais esquecer. Todo dia que eu acordar eu vou lembrar que eu sou um devoto, né, de Krishna e vou fazer esse sacrifício, né, diário, né, esse sacro ofício, esse ofício sagrado diário de dedicar a minha vida agora, nesse resto que eu estou de forma humana, para quando chegar a morte eu estar consciente da sua pessoa, assim, de uma forma bem íntima, bem amorosa, dedicada, e assim você vai me levar para o mundo espiritual, né? Então eu coloco toda a minha confiança, toda a minha fé, todo o meu carinho, toda a minha gratidão, acreditando que você vai realmente me levar para essa
essa consciência incrível, né, de estar conectado com você, tanto aqui no mundo material quanto no mundo espiritual. Viver no reino de Deus. Essa é a glória de todo espírito que atinge o sucesso nesse estágio da vida humana. Ok? Então, né, Resgate, por favor, e situa-me, né, situa-me completamente a seus pés de lótus. Vamos lembrar isso, é muito importante. Os pés de lótus de Krishna não são diferentes do nome de Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, a encarnação da misericórdia, né, de Krishna. Quando a gente pede para Krishna nos resgatar, nós estamos suplicando pela misericórdia de Krishna. E a misericórdia de Krishna é a encarnação de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E Sri Chaitanya Mahaprabhu, misericordiosamente, nos deu o processo mais fácil do universo, que é para se conectar com Krishna, totalmente purificado, que é cantar constantemente os seus santos nomes, né, esse Maha Mantra, Hare Krishna. Vamos aí fazer, né, um esforcinho espiritual para viver essa possibilidade máxima da forma humana, em contato com todo esse conhecimento, com todas essas instruções que estão aí totalmente disponíveis, e também nos associar, né, com almas que falem de Deus, né? Porque se você ficar só se associando com quem está falando mal do mundo, mal do Brasil, quem está querendo matar tal, destruir tal, esses revolucionários assim, intelectuais da mente, e ninguém fala de Deus, então você vai entrar no inferno também, vai entrar na vida miserável que todo mundo está vivendo, essa agitação, né? Modo da paixão, modo da ignorância. Então temos que tomar muito cuidado, ok? Espero ter colocado hoje essa informação de uma forma agradável, sob a inspiração de Vishnu no meu coração. Eu agradeço, né, por mais uma vez, né, tanto a Deus por ter essa oportunidade de estar aqui falando, como vocês também estarem aí me dando a oportunidade de deixar eu falar e vocês ouvirem, né? Esse é um serviço muito legal que eu gosto de fazer para Vishnu, Krishna no meu coração, ok? Então todas as glórias são a Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Gaura Nitai, todas as glórias são a sua divina graça, a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribo!